Bom dia. Jeremias capítulo 18. Livro de Jeremias capítulo 18. Palavra de Deus o Senhor, que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá receberá minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção da sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com seu desejo. Então Deus dirigiu-me a palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, como fez este modesto oleiro, com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus fala com Jeremias, o profeta Jeremias: não, vai lá na casa do oleiro. E lá vai Jeremias. Chega lá o oleiro, tá lá com aquelas rodas, né? O barro ali girando, ele fazendo ali o jarro, um vaso. E de acordo com o que está rolando lá, por ele todo concentrado, por algum motivo, deu errado aquele vaso, estragou, mas ele não jogou fora aquele barro. Aquele mesmo barro ele reuniu, ele juntou ali, fez um outro vaso, um outro tipo de vaso com aquele mesmo barro. Jeremias olhando, então Deus, o Senhor, fala com ele: vem cá. Assim como esse oleiro, esse simples, esse modesto oleiro, usou ali o vaso que estava pronto, desmanchou, não deu certo, ele fez um outro, assim também eu posso fazer com você. Assim também, porque vocês, a casa de Israel, povo de Deus, é como barro na minha mão. Eu que faço, eu que mudo. É que Deus está dizendo exatamente isto, que Ele é o Senhor, Ele tem poder, Ele nos faz como Ele quer. Nós temos arrogância, às vezes, de achar que somos alguma coisa. Nós temos arrogância, às vezes, de até querer mandar em Deus. Nós temos arrogância de querer determinar, exigir que Deus faça assim ou assado. Ou mais, às vezes nós queremos ensinar como ele deve agir. Porque nas nossas orações nós falamos: Deus faz assim assado. Não, Deus vai lá e faz com que aquela pessoa volte deste lado. Não, faz com que essa pessoa largue o outro. Faça com que essa pessoa abra uma porta ali ou feche uma porta ali. Isso é uma arrogância muito grande. Nós queremos ensinar a Deus. Mas o que nós temos que pedir, Ele sim, seja feita a sua vontade. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós não somos nada, nós somos barro na mão dEle. Ele muda de acordo com a vontade dEle. Então nós temos que aprender a conhecer o que é humildade. Sermos humildes. Devemos pensar antes de nós abrirmos as nossas bocas. Nós temos que aprender a orar de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que acabar com essa arrogância, essa soberba. Nós vamos diante dele todo imponente. Não, Senhor, faça isso e isso. Eu determino bênção. Quem é abençoador é Deus. Se eu estou determinando a bênção, eu estou determinando a Deus. Não existe isso. Isso é pecado. É sério. Eu quero isso, eu quero aquilo. Vamos ser humildes. Vamos reconhecer que Ele é o Senhor. Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o oleiro. Nós somos somente o barro. Ele modifica, Ele trabalha com nós de acordo com a vontade dEle. Se nós não estivermos dando frutos bons, Ele pode nos mudar, quebrar para fazer de novo. E o que nós devemos fazer é só glorificar, só agradecer o seu nome.
Ele disse: se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, se essa nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e estabelecer, e ele fizer o que é mal perante mim, não der ouvidos à minha voz, então do mesmo modo eu me arrependerei do bem que previro e determinar a fazer. Nós temos que entender que Deus é que tem o poder. Deus pode, por exemplo, nós estamos traçados para a morte, para o sofrimento eterno, para a dor, para a tristeza, para tudo. Mas se nós nos arrependermos, se nós nos convertermos ao Senhor, com certeza a sentença será mudada. Nós podemos ter andado a maior parte das nossas vidas todo no erro, todo no pecado, sabendo que somos dignos e merecedores de castigo. Sabemos que seremos castigados porque o Senhor já nos disse que vai nos castigar. Ele nos disse isso quando? Ele nos disse pela sua palavra, como está nos dizendo hoje. Mas vamos colocar que nós nos arrependemos, reconhecemos os nossos erros. Nos arrependemos, abandonamos e procuramos viver em santidade, praticar a palavra de Deus. Então aquilo que estava designado para nós, que era sofrimento, era morte, era tormento, era tristeza, era dor, vai ser tirado. Deus vai mudar essa sentença. Nós agora vamos ter direito. Ele vai nos dar então condição para que nós sejamos salvos, sejamos libertos, sejamos purificados, sejamos transformados e desfrutemos de alegria. Então, as pessoas, não importa o tempo. Eu vejo muito falar: não, fulano está no pecado, veio a maior parte do pecado. Ele roubou, ele matou, ele fez isso, fez aquilo. Mas se ele realmente se arrependeu, com certeza absoluta, ele será salvo. A sua sentença será mudada. Da mesma forma que a pessoa pode ter andado a vida toda no certo, praticando a palavra de Deus, mas se desobedeceu, foi para o mundo, foi para o pecado, não vai acontecer mais, ele vai para o sofrimento. Às vezes Deus nos dá uma sentença, uma revelação, que nós vamos conseguir isto, aquilo, nós vamos obter uma vitória. Eu falo muito isso em relação ao casamento. Às vezes nós temos uma promessa de Deus, uma restauração em nossa vida, no nosso casamento. Mas aí quando nós tomamos posse daquilo, nós já relaxamos. Nós já não fazemos mais o que é certo. Conclusão: não recebemos a bênção. Ou seja, para nós recebermos, nós temos que voltar aos caminhos do Senhor e a bênção é adiada. Então, por isso, em todo o tempo, nós temos que viver a palavra de Deus. Saber que Ele é o Senhor. Ele muda, Ele transforma como Ele quer, a hora que Ele quer. Ele é Deus. Agora, pois, fala às pessoas de Judá e de todos os moradores de Jerusalém assim: assim diz o Senhor, eis que estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta do seu mau procedimento e corrija as suas atitudes pessoal e todas as suas ações. Deus falou: fala para o povo de Israel, fala para Jerusalém, para Judá, que eu estou maquinando, providenciando um castigo, uma calamidade terrível sobre este povo. Que a única maneira que ele tem de escapar é se convertendo. A única maneira que tem de não receber essa calamidade, esse problema, essa afronta não vir sobre eles se arrependendo, abandonando os pecados. Se não abandonar os pecados, se continuar no erro, o castigo vem, a calamidade vem. Calamidade vem sobre o nosso casamento, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida profissional, enfim, de qualquer maneira vem. Não temos paz. Mas se nós nos rendermos ao Senhor,
nos arrependermos, a sentença é mudada. Ele manda o aviso, quando ele fala com o povo, chamando para ele fala, escuta, eu sou oleiro, eu posso mudar tudo. Ele está chamando o povo ao arrependimento. Deus não tem prazer, como a própria palavra dele diz, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer que as pessoas sejam destruídas, mas muito pelo contrário. Mas é preciso que exista conversão, é preciso que abandone o pecado, é preciso que venha para o Senhor. Todavia eles alegarão, não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos, cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo próprio coração maligno. Portanto, assim declara Deus, perguntai agora entre os gentios, sobre quem já ouviu uma notícia dessas. A ação sobremodo horrenda cometeu a virgem Israel. Porventura pode a neve do Líbano desaparecer dos penhascos rochosos? Pode-se esgotar as águas frias que descem dos montes? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas trilhas antigas para que ande por atalhos em estradas não aterradas, para fazerem da tua terra uma desolação e um motivo de constante zombaria. Toda pessoa que passar por ela ficará chocada e balançará a cabeça em sinal de desprezo. De forma que fala para esse povo, mas eles não vão querer. Ele não quer abandonar o erro, não quer abandonar o pecado. Eles vão dizer, não, nós vamos continuar no nosso jeito mesmo. Nós vamos continuar adorando animais, nós vamos continuar adorando outros deuses. Nós só falamos que amamos Deus, mas nós também queremos fazer de outro jeito. Nós queremos ter um santo, uma santa. Ah, não, queremos ter um padroeiro, uma padroeira. Queremos ter a mãezinha, a mãezona, sei lá. Ah, nós queremos viver de uma maneira, eu sei que fala que está errado, mas nós queremos viver assim. Eles não abrem mão do erro, do pecado, desta malignidade. Então por isso Deus falou, não vai, a assolação vai vir. A destruição vai vir, vai ser tão grande, a destruição que todos vão passar e vão ver. Eu vejo muitas pessoas falam comigo, pastor, eu me sinto envergonhada, porque meu marido me deixou, me abandonou. Mas vamos ver a situação dela também, os erros que elas cometeram, os pecados que elas cometeram. Vamos examinar. Ah, porque está em vergonha? Estão em vergonha porque infelizmente você buscou isso, você não quis buscar o Senhor. Agora está buscando, quer que Ele tire logo de uma vez? Não, não é assim. Arrependam-se, curve diante do Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas por Ele. O povo esquece de Deus. Eu espalharei com vento oriental diante do inimigo, no dia da sua calamidade. Eu lhe mostrarei as costas e não a minha face. Então exclamaram, vinde, maquinemos plano contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde, levantemos acusações contra ele, não atendamos a nenhuma das suas palavras. O povo se levanta contra Jeremias. Falou, não vamos deixar de ouvir lá o profeta ali, o pastor ali, o pregador ali, o sacerdote, não, que está falando ao contrário. Está falando que nós temos paz, nós somos de Deus, vamos organizar, vamos pegar, vamos matar esse Jeremias. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Eles querem o erro, querem o pecado. Aí quando você começa a falar, eles acham, não vamos deixar. Não vamos abandonar não, eu tenho aprendido assim, vou viver assim. Nós vemos muito isso no mundo evangélico. Esse mundo se diz evangélico, as pessoas totalmente cegas nos erros. Quando você prega a verdade, mostra, fala, não, tá errado. Lá na igreja, lá não é assim, o pastor lá não é assim, ele fala uma outra coisa. Mesmo sabendo que tá errado, tá contrário à palavra de Deus, eles preferem ficar ali no engano. Não querem a verdade. Por isso a destruição vem. Por isso a morte vem. Por isso a desgraça bate à porta. Por isso a vergonha virá. A falta de paz, o medo, o engano, tudo virá. Porque não querem a verdade, não querem ouvir o Senhor. São pessoas transformadas em religiosas, elas não querem abrir mão do erro, não querem abrir mão do pecado.
Falei, não, vou matar esse profeta que está falando ao contrário de todos. Queriam matar Jeremias. Mas Jeremias estava a serviço do reino. Ele era a atalaia de Deus. Atende, meu Deus, e ouve a voz dos que estão em beligerância comigo. Porventura se pagará o bem com o mal, todavia eles cavaram uma armadilha para me apanhar. Recorda-te de que compareci diante de ti para rogar em favor dessa gente, a fim de desviar deles a tua cólera. Portanto, agora entrega os filhos deles à fome, derrama-os todos sobre as mãos da espada. Fiquem as mulheres sem seus filhos, viúva, que seus maridos sejam mortos e seus jovens igualmente também, ao fio da espada nas batalhas. Seja ouvido o clamor que vem das suas casas, quando de repente trouxeres grande exército sobre eles, pois cavaram uma cilada para me prender, e ocultaram a armadilha pelo caminho para os meus pés. Mas tu, ó Deus, observa bem o procedimento deles, e conhece todas as suas conspirações para me exterminarem. Sendo assim, não os perdoe nem os seus crimes, tampouco apaga diante da tua vista os teus pecados, mas sejam todos atirados no chão e derrotados diante da tua presença. Age, pois, Deus, contra essas pessoas más durante o tempo da sua ira. Então Jeremias falou, Senhor, esse povo está tramando para me, armando armadilha, cilada, para me pegar, para me matar, para me derrotar. Este povo, eu orei por ele, o Senhor sabe disso, eu orei ao Senhor, eu clamei, eu intercedi por este povo. Mas esse povo pecador, além de não querer abandonar o pecado, agora trama contra mim. Quer me destruir, quer acabar comigo. Mas assim é com todos. Todos que falam a verdade, que buscam a verdade, que vivem a verdade, passa por esse tipo de situação. Jeremias capítulo 19. Jeremias 19. Assim declara Deus: vai, compra uma botija de barro de um oleiro, leva contigo alguns anciões e líderes do povo e alguns sacerdotes. Sai na direção do vale de Ben-Rinom, filho de Inom, que está à entrada da porta dos cacos, e proclama ali as palavras que eu te comunicar. Então Deus agora fala com Jeremias, fala, escuta, vai no oleiro, compra lá uma botija, né, um vaso de barro. Aí chama as principais autoridades eclesiásticas, ou seja, os pastores na época, os sacerdotes, os anciãos, aqueles que tinham representatividade religiosa, e vai com eles neste caminho. E ali você vai falar, chega lá na porta de Inom, e ali você vai falar o que eu te disser. Leva a botija com você e lá você vai falar. Então Deus deu outra missão para Jeremias. Jeremias estava a serviço do reino. Deus falou, vai para ali, faz isso. Prega ali, prega acolá. E as mensagens de Jeremias não teve nenhuma. Ah não, agora Deus está te abençoando, Deus está dando, Deus está... Não, era só mensagem dura. Fala, escuta, converte-se. Se não converter, a destruição vem. Deus vai destruir, Deus vai acabar com Judá, Deus vai acabar com Jerusalém. O templo que vocês estão falando que é o templo é isso, aquele, esse templo vai ser destruído. E tudo isso aconteceu porque o povo não quis dar ouvido a Jeremias. O povo não quis a verdade. O povo queria outra mentira. O povo queria ouvir os falsos sacerdotes, os falsos profetas, aqueles que estavam dizendo, ah não, Deus é bonzinho, Deus está dando, Deus vai dar. Ah, não, é paz, o inimigo não vai adentrar a nossa cidade, não vai existir fome, não vai existir morte, nada disso. É o que o povo queria ouvir. Mas aconteceu exatamente o que Jeremias falou. Deus mandou ele falar. Houve morte, houve destruição, houve tudo. Tudo isso aconteceu porque o povo não quis ouvir a palavra de Deus. E quando nós não ouvimos a palavra de Deus, o castigo vem. Da mesma maneira, o povo hoje vão atrás de igreja, de pastores que estão falando coisinhas boas. Ah, não, fazer uma campanha aqui, Deus vai te dar isso. Deus vai te dar aqui, Deus está te curando. Ah, Deus está te dando um novo emprego, está te dando um novo marido, uma nova esposa. É uma mentirada, são servos do inferno. E o povo está indo atrás desses. O povo quer ouvir isso. O povo não quer a verdade. Conclusão, estão todos indo
para a destruição. Todos eles vivem em sofrimento, porque estão longe do Senhor. Ele falou, não, vai ali, lá, leva o vaso, leva as autoridades e ali você prega então. E diz, ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá e habitante de Jerusalém. Assim convoca o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que sobre estas terras trarei uma calamidade tal que fará retinir os ouvidos daqueles que escutarem na ocasião. Porquanto me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele holocausto e incenso a deuses inúteis e estranhos, que nem ele, nem seus pais antepassados, nem os reis de Judá jamais conheceram. Encheram esta terra com sangue de inocentes. Construíram no alto das colinas altares e consagraram a Baal, a fim de queimarem seus filhos como holocausto oferecido ao Deus Baal. Procedimento que jamais requeri, nunca me veio à mente desejar isto. Portanto, vem dias, assevera Deus, em que não mais chamarão esta terra Tofete, ou vale de Ben-Enom, mas vale da matança. Falou, olha, vai ali, fala com o povo, proclama com as autoridades eclesiásticas, com tudo. Fala, olha, vocês abandonaram o Deus verdadeiro. Por isso a destruição vai vir. Deus está preparando. Deus está maquinando uma destruição muito grande contra vocês. Porque vocês abandonaram Deus. Vocês abandonaram o Senhor. Vocês não querem saber dele, viraram as costas, estão fazendo tudo errado, estão adorando deuses estranhos, estão adorando imagens, estão adorando objetos, estão fazendo não cultos, mas reuniões que nada tem para o Senhor, porque vocês estão se curvando diante de coisa que não é nada. A mesma forma hoje, as pessoas estão se curvando diante de uma imagem de gesso, ou de pedra, ou de cimento, ou de tábua, sei lá, de madeira, imagem de ferros. Aí estão achando que aquela imagem ali, o que ela representa, pode interceder junto a Deus. Não perceberam que a única intercessão seria contrária, porque está se curvando diante de um objeto que Deus disse que não poderia jamais fazer. Não se pode viver adorando imagens. É contrário a Deus, é contrário à palavra dele. Ele não permite, ele não concorda, ele não aceita, ele não tolera. Ah, não, é a imagem aqui, é da Aparecida, da mãe de Jesus. Quem disse que Deus mandou fazer? Quem disse que Deus mandou você se curvar diante de uma imagem, que seja da Aparecida, de quem quer que seja? Ou de mãe de Jesus ou não? Se o próprio Jesus não reconheceu isso, como que nós podemos fazer? É do nosso jeito. Só existe um único jeito de adorar a Deus, é do jeito dele, é do jeito que ele ensina. Não é do nosso jeito, não. Imagens, não podemos jamais nos envolver com isso. É pecado, e pecado seríssimo. É o que a Bíblia nos fala. Vamos mudar, vamos ter uma visão diferente, para não sermos castigados. A nossa casa é castigada, a nossa família é castigada. Passamos por todo tipo de dificuldade e problema, porque nós não obedecemos o Senhor. A hora que nós obedecemos o Evangelho, nos render a Ele, a situação muda. Por isso nós temos que abrir os nossos olhos. Deus aqui falou, mais uma vez, falando o tempo todo, Jeremias pregando contra, para ver se esse povo se arrependia. Se arrepender, Deus os salvava, mas não se arrependeram. Esvaziarei o vaso dos planos de Judá e de Jerusalém para este lugar. Eu mesmo os farei morrer ao fio da espada diante de seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem. E atirarei seus cadáveres como comida para as aves de rapina e os animais selvagens. E farei dessa cidade uma desolação e um motivo de gozação. Todo aquele que passar por ela ficará chocado, e dela zombará por causa de todas as suas feridas. E os levarei a comer a própria carne de seus filhos, a carne de suas filhas, e se alimentará cada um da carne do seu próximo, por causa do terrível cerco militar
e do desespero provocado por seus inimigos, os que planejam de todas as formas tirar-lhes a vida. Então, você vai pregar sobre isso, Jeremias. Depois você vai fazer, você vai quebrarás a botija de barro diante dos homens que te acompanharam, e lhes dirás: assim diz o Eterno dos Exércitos, assim como se quebrou um vaso feito por oleiro, que não pode mais ser restaurado, também quebrarei este povo e essa cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus moradores, afirma Deus, tornarei essa cidade como Tofete. Olha, você vai pregar contra eles. Você vai falar o erro deles. Você vai mostrar que por causa desse erro dele eu vou destruir todo o povo. Eu vou enviar calamidade. Eu vou enviar destruição. Eu vou enviar morte. E vai ter um cerco tão grande que vai ter fome e miséria. As pessoas vão comer a própria carne. E aconteceu. A Babilônia cercou toda Jerusalém. E ali dentro o povo está proliferando doenças. As pestes, o povo morria, tudo doente, não tinha como sair, estavam presos ali, uma prisão em Jerusalém. Eles não tinham o que comer, não tinha nada, absolutamente nada, nem água potável mais tinha. Então a situação crítica, a fome era tamanha que mulheres, nós temos casos na Bíblia de mulheres brigando porque uma comeu, combinaram uma num dia de comer o filho dela, uma criança, comeram. Aí quando foi no dia seguinte, quando a outra vez da outra entregar o filho, ela não quis entregar. Falou, não, ontem nós comemos o seu filho, hoje vamos comer o seu. Então estava comendo, disputando a carne humana, as mães disputando a carne dos filhos para não morrer de fome. Isso aconteceu em Jerusalém. E veio acontecer porque eles não obedeceram a palavra de Deus. Deus mandou profeta, mandou Jeremias, Ezequiel, tantos profetas. E eles não ouviram, não quiseram ouvir a palavra de Deus. E Deus falou, se vocês não ouvirem, se não se converter, vai acontecer isto. E aconteceu exatamente o que Deus falou. Aconteceu a destruição, houve o cerco militar da Babilônia. O povo lá de Nabucodonosor cercou a cidade e não tinha saída, não tinha escapatória. E só tinha destruição e morte. Desobediência. E hoje também o Senhor nos avisa. Fala, vocês vão enfrentar a morte, vocês vão passar pela morte se vocês não se converterem, se vocês não se renderem ao Senhor. E o povo está teimando. Enquanto existir essa teimosia e continuar no pecado, com certeza absoluta, vai vir morte e destruição. E não é o diabo, não é Deus. Ele, como ele disse mesmo, eu mesmo destruirei. Eu estou armando uma cilada, eu estou armando uma armadilha, eu estou trazendo uma calamidade contra vocês. Vamos pensar sobre isso. As casas de Jerusalém, os palácios dos reis de Judá serão profanados com o lugar de Tofete, assim como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, e todos os astros dos céus, e fizeram oferta de bebidas a deuses inúteis e estranhos. Então Jeremias retornou de Tofete, para onde Deus o tinha enviado, para pregar e profetizar. Pondo-se em pé no pátio da casa do Senhor, no pátio do templo, proclamou o povo: assim diz Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as cidades ao redor todo o mal que diz contra ela, pois se endureceram para não ouvir as minhas palavras. Ele pregou lá no Vale do Tofete. Depois ele voltou. Jeremias voltou, foi para o pátio do templo. Entrou ali, ele em pé no meio do pátio do templo ali, ele pregando, ele trazendo a mensagem de Deus, ele trazendo o recado de Deus. Falou, olha, eu preguei, eu falei, através de Deus mandou eu falar, só fui boca de Deus. Vocês ouviram, mas vocês não quiseram atender, vocês não quiseram abandonar o erro, vocês não quiseram abandonar o pecado. Por isso o castigo vai vir. Ele está dando a sentença final.
Falou, olha, vai vir. Por escolha, por opção de vocês. Vocês não quiseram ouvir a palavra de Deus. Então todos nós, quando nós da mesma maneira não queremos ouvir a palavra de Deus, Deus está nos alertando, Deus está nos falando para abandonarmos os erros, para abandonarmos os pecados, abandonarmos a rebelião contra a palavra dele. E nós continuamos, o castigo vem. De inúmeras maneiras, mas é certeza que virá. E volta a insistir. Não é o diabo que traz o castigo, é Deus. E ele manda o castigo, ele manda a punição por causa da nossa rebeldia. Então só existe uma maneira de fazermos a coisa certa. É nos render ao Senhor, é nos render a Jesus, é viver o Evangelho, é praticar a palavra de Deus. Hoje nós lemos Jeremias, concluímos o capítulo 19. Amanhã, querendo Deus, for a vontade dele, aí nós vamos ler o capítulo 20 de Jeremias. Vamos iniciar no 20 amanhã. Mas as respostas, as dúvidas, nós esclarecemos tudo aqui, à luz da Bíblia. Por isso eu digo, todos tenham um bom dia. Deus abençoe. Fiquem na paz.